E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos começar o capítulo 3, a dor e o estigma da puta pobre. Bem-vindos ao Salgado Social, e eu espero que o algoritmo não me censure. Galera, é o seguinte, eu vou censurar o termo puta porque eu não sei como que o algoritmo funciona, tá? Então, pra evitar aí, assim, meio que ninguém sabe que essa é a ideia do panótipo do algoritmo, né? Então, pra evitar dor de cabeça, eu vou me censurar aqui no começo, pelo menos nos primeiros minutos, e também indo pros slides, eu vou colocar esse asterisco, esse 4zinho, pra dar uma escondida. Capítulo 3, a dor e estigma da puta pobre, da Patrícia Matos, dessa vez uma autora apenas. O que a gente vai fazer? Vamos continuar falando um pouquinho da mulher da ralé e vamos nos aprofundar sobre um drama específico de um tipo de mulher específica, que é a prostituta, a profissional do sexo, né? É muito importante o recorte dessa profissão específica, porque ela é muito marcante pra ralé e já vai ficar muito claro por quê. O livro vai abrir, o capítulo vai ser aberto, né, com uma citação do George Simmel, que é a seguinte: a sociedade se mostra, curiosamente, muito mais indulgente para com a prostituição mais refinada, por certo capaz de se arranjar globalmente, bem melhor do que a prostituição de rua e de bordel, do que a prostituição de baixo nível, a qual, no entanto, supondo-se que haja pecado nisso, é muito mais sancionada pela miséria de sua existência do que a primeira. A atriz que nada tem de mais moral do que a mulher de rua e, talvez, até se revele mais calculista e vampiresca, é recebida nos salões de que a prostituição de calçada seria expulsa por cães. Então, logo de cara, o Simmel já nos apresenta, né, e a Patrícia vai nos apresentar com essa citação do Simmel, que é mais do que a estigma da prostituta, mas o estigma da prostituta pobre. Existe algo que valida muito mais a prostituta chique, aquela mulher, ou aquela pessoa, né, a prostituição também tem masculina, que a prostituição tem diversas origens, não apenas feminina, que acaba validando a mais chique, enquanto aquela menos chique, aquela menos valiosa é colocada na periferia, é colocada de escanteio. E é isso que nós vamos analisar aqui. Existem campos que a prostituta refinada consegue entrar, que a de calçada seria expulsa pelos cães, tá bom? Vamos lá. Condena-se a prostituta por ela reverter toda a hierarquia de valor dominante fundada na família, na contenção e disciplina dos desejos. É isso que irá lhe dar o caráter de delinquente. Então, mais do que pobre, a prostituta é uma delinquente. Ela subverte as relações que nós havíamos começado a ver nos outros vídeos, né? Que é a ralé se validando por estar acima de uma certa camada abaixo da ralé, que são os delinquentes. No caso masculino, quando a gente for falar dos homens da ralé, são os bandidos. E no caso, é uma relação entre bandido e trabalhador. E no caso da mulher, é a prostituta e a honesta. Nesse recorte de prostituta e honesta, há na ralé ainda uma subcategoria de mulheres que são as prostitutas. Entre os homens da ralé, quando taxados como delinquentes, são sempre ativos, ladrões, bandidos e traficantes. Isto é, praticam as ações criminosas como sujeitos de sua própria vontade. A designação mais comum de delinquência feminina está ligada à passividade, à utilização de seu corpo para servir à vontade de outrem. O homem delinquente é, ainda que de forma ambígua, reconhecido em seu meio como viril, forte, corajoso, destemido. Enfim, detentor de todas as virtudes ligadas a um código de honra, enquanto a mulher delinquente é vista e julgada apenas de maneira negativa como mulher de vida fácil. A mulher delinquente, assim como as mulheres em geral, é identificada como passiva, tendo como sua principal arma o seu corpo para satisfação alheia. Então, ainda dentro da característica de delinquência, existe uma diferenciação entre o homem e a mulher. O homem, enquanto ladrão, bandido ou traficante, ainda é ativo, ainda tem em si certos valores de masculinidade que essa profissão, que essa delinquência acaba imbuindo nele. O bandido, o ladrão, o traficante é um delinquente, mas é forte, é viril, é corajoso. Enquanto a mulher delinquente, a prostituta, é uma mulher de vida fácil, julgada a uma depravação, porque ela abandona exatamente aquele registro sexual que as mulheres da ralé têm para si como a sua única moeda de troca para não sofrer a violência de toda a comunidade. Essas mulheres abrem mão dessa única força, dessa única forma de estima. Tudo bem? Beleza, então esse é o quadro que nós estamos pintando aqui, essa é a população que nós vamos olhar. A autora coloca, e isso é muito legal, bem logo de começo, o objetivo do texto. O objetivo do texto é mostrar como se constrói socialmente a prostituta, que condições sociais e que modos de vida produzem e reproduzem um tipo humano excluído e estigmatizado. Isso aqui é muito bom. A gente tem que lembrar, estamos fazendo sociologia. A gente vai olhar para construções sociais. Claro que existem trajetórias individuais. Claro que existe também questões que acabam levando pessoas a fazerem certas coisas. Mas o que a sociologia propõe é analisar para além disso. Beleza, existem individualidades? Tudo bem, mas existem também coletividades. Existem estruturas sociais que constroem certas posições socialmente e é isso que nós vamos analisar. Para tanto, os pesquisadores vão continuar com a ideia de entrevistas, levantamento de entrevistas com indivíduos
relacionados com a atividade. No caso, a Patrícia vai entrevistar uma série de prostitutas no Rio de Janeiro, e em especial, ela vai criar duas, mas daqui a pouco a gente fala disso, tá? Vamos falar um pouquinho ainda das mulheres no geral. O que é comum na história de vida das mulheres entrevistadas é um tipo de socialização familiar disruptivo, que irá impedir a transmissão afetiva de valores como disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo, num contexto familiar marcado pela ausência da figura paterna e pela presença de relações instrumentais de todo tipo, a começar pela frequência e naturalização de abusos sexuais sofridos na infância por essas mulheres. E aqui, deixa eu deixar um alerta de gatilho, este vídeo vai falar de abuso sexual. Se isso é um tema que você prefere evitar, eu sugiro que feche o vídeo aqui, porque é muito marcante para essas mulheres esse tipo de ocorrência, tudo bem? Eu não coloquei por escolha minha e porque eu não acho que ia trazer nenhum acréscimo à discussão, as descrições mais gráficas que tem no livro. Se você quiser ter acesso à obra na íntegra, inclusive com as entrevistas, com mais detalhes, compre o livro. Eu sempre coloco para vocês, o que eu faço aqui é uma apresentação do que eu estudei, é a minha interpretação. Se você quiser ter uma compreensão mais profunda, é necessário que você faça a sua própria leitura. Claro, eu sei que nem sempre dá para ler tudo que tem para ler, eu não consigo ler todas as coisas que eu tenho aqui para ler, mas a gente vai tentando se ajudar. Se você tiver interesse em ler esse livro, link aqui embaixo, compra pela Amazon, me ajuda ainda a alimentar os meus gatinhos, tá bom? Então, pessoal, alerta de gatilho. Não coloquei as partes mais gráficas, mas vamos falar de abuso sexual e abuso infantil. Então, a começar pela frequência e naturalização de abusos sexuais sofridos na infância por essas mulheres, além da carência em qualquer medida significativa de conhecimento resultante de um capital escolar incorporado. Essas mulheres, em sua infância, nunca foram percebidas como um fim em si mesma, como crianças com desejos, sentimentos, aspirações, medos e angústias que necessitavam de cuidado, proteção e afeto. Aqui a gente tá muito na linha das discussões dos capítulos anteriores, de como a posição social da ralé e suas relações sociais, suas relações inclusive familiares, dificultam o acesso a certas formas de estima social e inclusive de autoestima, né? As pessoas dessa origem não conseguem se relacionar direito até porque falta uma capacidade de comunicação que nunca foi desenvolvida. Não há uma referência de uma relação amorosa e respeitosa porque nunca se teve, pelo menos não em casa. Então, o que vai ter de comum nas mulheres da ralé é, de fato, esse contexto de falta de estima, e para as mulheres que acabaram se tornando delinquentes e, como o texto está colocando, prostitutas, é não só um quadro de abuso sexual na infância, como também uma carência significativa de outras formas de estima, tudo bem? De outras percepções, especialmente escolar, beleza? Então, essas crianças não são vistas como um fim em si mesmo. A criação da criança não é vista como um objetivo. Faz sentido isso? A criança como fim em si mesma é mais no sentido de que a criança, ser criança, é um objetivo a ser obtido pela comunidade. No caso dessas mulheres, isso não acontece. A criança vai ser um instrumento para satisfazer certas necessidades dos adultos, seja talvez trabalho doméstico, ou seja, no caso, algum abuso eventual, tá? Eventual ou constante, né? Ou seja, no caso, algum abuso que acabe acontecendo. E por mais que essas crianças sejam também uma responsabilidade dos adultos, não são tão responsáveis assim, porque até essa percepção de responsabilidade materna, né, que paterna vai ser muito mais raro, porque geralmente o pai abandona, mesmo essa responsabilidade materna é perpassado por certas dificuldades estruturais de se realizar como uma proteção, pelo menos da forma como é tido socialmente. É a proteção que a ralé entende como proteger. Isso vai ficar mais claro mais pra frente. Será a falta dessa segurança afetiva que irá produzir um exército de perdedoras, sem qualquer chance na competição social por recursos escassos. Então essas pessoas, essas mulheres especificamente, né, mas isso vale pros homens também, não tendo nenhuma forma de estima social, sendo incapazes de incorporar certa disciplina para estudar, sendo incapazes de se especializar e entrar no mercado de trabalho para competir por vagas melhores, vindo de posições sociais inferiores, que são subjugadas, que são vítimas de uma constante degradação por parte do meio social no qual ela está inserido, vão acabar se tornando perdedoras, sem chance de competir socialmente por recursos escassos. De novo, são pessoas que têm um abandono cultural tão gigantesco que têm dificuldade em conseguir se expressar e até de conseguir se realizar no amor romântico, não necessariamente no amor sexual, tá? Então, se você quer voltar nisso, quer ouvir mais discussão sobre isso, volta alguns vídeos que a gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores dessa série. Essa falta de uma economia emocional marcada pelo autocontrole não produz apenas pessoas banidas da função de trabalhadores úteis, o que constitui a base do reconhecimento intersubjetivo da dignidade, mas também impossibilitadas de desenvolver uma dimensão expressiva de sua existência, para além de clichês sociais, de modelos sociais que chegam a elas como modelos prontos a serem vestidos. Então, essas pessoas não conseguem realizar-se em sua individualidade, então trazem para si modelos sociais prontos para se representarem nelas próprias. Então vai ser, por exemplo, nesse caso, é a mulher que construiu a si própria, é o self-made woman, que a gente falou também em vídeos anteriores, é a empreendedora de si próprio, e no caso, como a gente vai ver mais pra frente, empreendedora do próprio corpo. Então temos aqui uma dimensão de dificuldade simbólica e cultural que marginaliza essas pessoas a posições muito piores, a posições de delinquente na sociedade, sendo elas tidas como inferiores por boa parte dos membros da ralé também, tá? Então vamos lá. As duas entrevistadas, as duas principais
principais entrevistadas, né, são Flávia e Marluce. Flávia e Marluce são dois tipos ideais entre dezenas de prostitutas entrevistadas por mim no Rio de Janeiro entre 2006 e 2008. O tipo ideal, como nos ensina Max Weber, é a seleção dos aspectos mais característicos de um papel social, de modo a enfatizar os aspectos essenciais e a descartar os secundários. Então, aqui a gente tem uma contribuição muito interessante do Weber para a sociologia, né? O Weber, que é um dos três porquinhos, temos séries completas do Weber aberta para todo mundo aqui no canal, vai propor o conceito de tipo ideal. O tipo ideal é como se percebe uma certa característica. Então, a minha percepção de realidade são ideias. Eu não consigo perceber a realidade como um todo, porque a minha percepção é muito limitada pelas minhas experiências. Não tem como você perceber tudo sobre alguma coisa. Eu tenho a percepção de um tipo ideal. O sociólogo é treinado para conseguir construir tipos ideais eficientes para análise sociológica. Nesse caso, enfatizando aspectos essenciais e descartando os aspectos secundários. Então, a Flávia e a Marluce são esses tipos ideais de prostitutas que a Patrícia está nos apresentando. Aparentemente bem diferentes, Flávia e Marluce, na realidade, compartilham no mesmo destino de classe. Ainda que Flávia seja sonhadora, sonhe com futuros impossíveis, e Marluce parece ser bem mais pé no chão. Então, por mais que sejam pessoas diferentes, elas compartilham de um destino de classe igual. O que isso significa para elas? Vamos lá. Vamos analisar primeiro a Flávia. É com naturalidade que Flávia introduz o tema da experiência do abuso sexual sofrido por ela dos 8 aos 10 anos, período em que a mãe e ela moravam na casa da tia, irmã de sua mãe, com o marido desta e sua filha recém-nascida. Seu tio foi seu abusador durante todo esse tempo. Então temos aqui estabelecido já a experiência, o trauma do abuso sexual na infância. Isso é um caso recorrente, isso é um acontecimento recorrente na vida das mulheres entrevistadas pela Patrícia. Flávia sabia intuitivamente que sua mãe não a protegeria caso soubesse do abuso. Foi essa sensação ontológica que a fez rejeitar veementemente a sugestão dada por sua prima de contarem o fato à sua mãe. Certo dia, sua prima engasgada soltou a frase bombástica: "O meu tio, ele estava passando a mão na gente." Apesar de a mãe da Flávia ter se mostrado indignada com o fato, ter dito que tomaria todas as providências, a história ficou esquecida, até que sua tia deu um flagrante no marido. Então, a Flávia, né, já na infância, e a prima dela também, que era abusada, vão descartar a possibilidade de contar para a mãe ou para as mulheres mais velhas, sabendo que ou seria acobertado ou seria deixado para lá, como foi o caso. A questão aqui, e isso vai aparecer várias vezes nas entrevistas, é que essas mulheres, submetendo-se à violência desses homens, o faziam para estarem expostas à violência de apenas uma pessoa e não toda a comunidade. Coisa que a gente viu no capítulo anterior da ralé brasileira, tá? Essa disposição, a instrumentalização, o que é instrumentalizar? Tornar algo ferramenta. Nesse caso, instrumentalizar o próprio corpo. Tornar o corpo como ferramenta, seja de conquista de estima, de segurança ou de dinheiro, no caso da prostituta. Para as mulheres que não caíram na prostituição da ralé, o corpo ainda é instrumentalizado, mas para conseguir proteção e segurança. No caso da prostituta, para conseguir dinheiro. É essa disposição, a instrumentalização, depois naturalizada como autoimagem, que explica a sua incapacidade para articular discursivamente o sentimento de amor e vivenciá-lo na prática. Sem nenhuma ilusão em relação ao amor, que ela nem sequer consegue descrever em palavras, o máximo que pode esperar das relações amorosas, especialmente entre homens e mulheres, é a confiança. E confiança para ela é que as pessoas não mintam umas para as outras e possam contar umas com as outras em caso de necessidade. Essas mulheres então estão vivendo essa instrumentalização, essa naturalização dessa autoimagem de perdedora, apesar de tentar construir para si uma alternativa a essa imagem que a gente vai ver daqui a pouco. Mas elas vivenciam esse estigma da prostituta na prática. Ela até consegue ter uma relação romântica, como a gente vai ver daqui a pouco, a Flávia tem um namorado. E essa relação romântica para ela é uma relação entre uma pessoa que ela confia e pode contar. Não é bem uma relação de amor. No entanto, na prática, Flávia se permite umas pequenas mentirinhas, quando julga ser necessário. Confessa não amar seu atual namorado, apesar de lhe dizer que o ama para manter certo romantismo na relação. O peso do estigma social sofrido é tão forte que Flávia é grata a seu namorado por aceitá-la como ela é e não fazer nenhuma pressão para que saia dessa vida. Pô, se ele aceitar o que eu sou, entendeu? Essa é uma das fontes do seu carinho e estima por ele. Então, o carinho e estima que ela tem do namorado é que ele a aceita como prostituta e não fica fazendo pressão para que ele saia dessa vida. Flávia não hesita em dizer sempre que precisou de seu namorado, ele estava lá. Seja para lhe emprestar dinheiro, para pagar uma conta ou mesmo para lhe dar uma carona, levá-la ao encontro de seus clientes sem lhe cobrar a tarifa do táxi. Então, esse vai ser o máximo de experiência amorosa que a Flávia e outras prostitutas vão relatar conseguir viver, pelo menos para Patrícia. É o caso do homem que a suporta no sentido de dar suporte, tá? De aceitar quem ela é, inclusive ajudá-la no trabalho, fazendo serviço de táxi, que o cara deve ser um taxista, né? Sem cobrar a tarifa. E nesse caso, a Flávia inclusive mente para ele, mesmo que uma relação seja baseada em confiança, ela fala que o ama para manter certo romantismo
protagonismo na relação, mesmo que ela não o ame de verdade. Mesmo que sua mãe e ela sofram pelas mesmas razões, e agora a Flávia vai começar a falar um pouquinho da mãe dela. A mãe dela que era uma pessoa super rígida, mas também ausente. Na hora de protegê-la de um homem, ela não o fez, mas aí tem toda a estrutura social por trás. Só que existe uma disputa, porque por mais que a mãe e a filha sejam da ralé, a filha, a Flávia, é uma prostituta. Portanto, ela é uma delinquente. Mesmo que sua mãe e ela sofram pelas mesmas razões, a incapacidade de ser reconhecida como valiosa, ter algum valor social por outras pessoas e por si mesmas, sua mãe, por ser empregada doméstica honesta, tem certa superioridade moral em relação a Flávia, o que pode ser sintetizado por sua frase: sou pobre, mas sou honesta. Já fiz de tudo nessa vida, mas nunca vendi meu corpo. Isso aqui tem um peso muito grande, porque a mãe da Flávia vai acabar descobrindo que a filha dela entrou pra prostituição. Caiu, né, na prostituição, como o termo que a Flávia usa. E essa queda vai ser um drama muito, muito sério entre as duas, que a Flávia narra no livro, que eu não coloquei aqui porque acho que não interessa pra apresentação, apenas vou citar a existência disso. De novo, se quiser mais detalhes, leia o livro. E depois de um tempo, pra manter o convívio, até porque a Flávia vai acabar pagando muita coisa pra mãe, a mãe só finge que não sabe, e não se menciona mais isso. A tentativa de sair dessa vida por parte da Flávia, que ela percebe como efêmera, ou seja, a chance que ela tem de sair dessa vida foi rápida e muito pequena, chega a ser feita logo após a descoberta de sua mãe. Através de um cliente, Flávia conseguiu um emprego como faxineira de uma grande empresa. No entanto, como o salário era baixo, o trabalho duro, e ela não conseguia se entrosar com suas companheiras de trabalho, que assim como sua mãe, faziam distinção entre pobre honesta e pobre delinquente, e percebiam intuitivamente que Flávia fazia parte da segunda categoria, desistiu do emprego e retornou à prostituição. E isso é uma discussão muito válida, gente. Isso aqui é muito importante apontar. O que resolve violência, vamos olhar para as favelas de São Paulo, favela do Rio, ou qualquer outra ocupação irregular violenta que tem aqui em São Paulo. Não necessariamente irregular, né? E qualquer tipo de bairro ou região violenta que tem aqui no Brasil. Se nós temos um lugar muito pobre e muito violento, tá? Pobreza e violência andam juntos. Como que resolve? Qual que são uma das medidas mais eficientes para combater pobreza e, portanto, violência? Não é educação. E me perdoe, Paulo Freire. Perdão, Paulinho, foi mal, mas não é educação. O Paulo Freire está enganado nesse ponto. O que combate, de fato, essa realidade é emprego digno. São oportunidades de vida digna. Porque a população da ralé tem noção de que tornar-se um delinquente é estigmatizar-se. Então, se há uma alternativa digna, a tendência social, e isso tem estudos a respeito disso, que honestamente eu não puxei os links, mas no momento acreditem em mim, depois, sei lá, eu pego alguns para colocar aqui embaixo. A tendência é que a presença de emprego digno é o que vai acabar reduzindo a criminalidade, vai acabar reduzindo a delinquência. Então, o fato deles não terem uma alternativa, ela foi tentar ser faxineira numa empresa, mas o trabalho era duro, o salário era baixo e ela não era aceita pela população porque ela carregava em seu corpo o estigma de ter sido outrora uma prostituta. Então ela não foi aceita nem pelas outras mulheres da ralé que se distinguem dessa delinquente por serem honestas. Então tá marcado nela, no seu corpo, nas suas falas, no seu modo de viver, no seu modo de se comunicar, no modo que ela é percebida, esse estigma da delinquência, que não é uma coisa que sai fácil, se é que sai. Então, o que combate esse tipo de realidade é emprego digno, alternativa digna, tudo bem? Ela sente, a Flávia, que existem valores a partir dos quais ela e todas as pessoas são julgadas, percebem umas às outras e agem. São os estigmas que a gente tá falando até agora. Então, isso é muito legal. O Durkheim coloca muito isso, né? Que o senso comum é excelente para indicar a existência de fatos sociais, ou de estruturas ou instituições, mas é péssimo para defini-las. Isso aqui é a Flávia percebendo a existência dessas coisas. Sente a existência de uma hierarquia valorativa, ou seja, de seus efeitos, mas não faz a menor ideia das distinções qualitativas que legitimam e reproduzem o seu não reconhecimento. É isso que a leva ingenuamente a reivindicar o respeito universal de todas as formas de trabalho, inclusive o seu. Nesse momento da entrevista, vem à tona todo o seu ressentimento, que, não podendo ser impessoalizado, já que é refém de todas as ideologias que legitimam a sua própria desgraça, ela pessoaliza comparando-se comigo, comparando-se com a Patrícia. Esse aqui é um trecho muito interessante. A Patrícia vai estar entrevistando a Flávia, e a Flávia vai dar uma cutucada, que a Patrícia não deixa de colocar no livro. Então ela analisa também que essa cutucada deriva muito do ressentimento da Flávia, que a Flávia tem de ser estigmatizada, apesar de se ver como empresária de si própria, de se ver como trabalhadora e muito esforçada, de ter construído a si própria. O fato dela ter construído a si própria, para ela, deveria imbuí-la de uma legitimidade que não imbui, porque essa construção é por meio de uma via estigmatizada. E ela compara-se então com a pesquisadora. Afirma não compreender porque talentos tão diferentes como os nossos
eu tendo talento para ensinar e ela para fazer um sexo mais gostoso, não são reconhecidos da mesma maneira. Como não dispõe de meios para sair dessa vida, já que não possui nenhuma reserva de dinheiro, sua aposta é encontrar um homem que a salve. O devaneio de Flávia é imaginar que o estigma é uma questão de escolha pessoal e que ela pode se livrar dele como quem troca de roupa. Melhor dizendo, o estigma é ela. Faz parte de seu sangue e sua carne, o colorário de toda a sua história de classe, de todas as condições objetivas que presidiram a sua vida e que tornaram opacas para ela todas as suas disposições, seus esquemas de percepção e apreciação do mundo que irão diferenciá-la totalmente da perua de classe média que sonha em se tornar. Então, olha que louco, a Flávia entende que ela é estigmatizada, não consegue colocar nesses termos, claro, mas também percebe a si própria, a partir de ideologias neoliberais, que ela se construiu e, portanto, ela deveria ter a dignidade da trabalhadora útil que se faz crescer, que se tira da situação. E o sonho da Flávia, depois ela revela isso em outro trecho do livro, é ser salva por um homem rico, que deixa ela viver como uma perua de classe média, termos dela, né? Abriu uma doceria com os filhos e tal. Mas esse sonhar é o que faz dela uma sonhadora sem pé no chão, ignora a estrutura social e a experiência material dela, que ela própria teve, ela própria contou, de que o estigma não sai do corpo, não é como uma coisa que você troca como roupa. Ela ficará para sempre marcada nos modos de andar, no modo de falar, na percepção, em todos os hábitos incorporados em seu corpo, né? Incorporado no corpo é um redundante, mas me dá essa licença poética aqui. Em todos os hábitos incorporados em seu ser, que evidenciam essa sua origem. Tudo bem que não pode ser tirado assim tão fácil. Beleza. Vamos para a próxima. Saímos um pouco da Flávia, vamos para a Marluce, tudo bem? Experiência da Marluce agora, aquela que a prostituta que tem mais pé no chão. A Marluce, vai passar por um abuso sexual também na infância pelo padrasto, tudo bem? O homem que vai acabar vivendo com a mãe dela. Esse padrasto vai tentar fazer várias investidas na Marluce, mas o ato não é consumado, porque a Marluce consegue se desvencilhar e a violência não acaba chegando a vias de fato. Apesar de que ser molestada, de ser abusada, de ser tocada acontece, isso também é violência, pelo amor de Deus. O que acontece é que a Marluce, nesse medo de ser abusada pelo padrasto, acaba escolhendo se entregar para o grande amor da vida dela aos 13 anos. O que acontece é que o padrasto vê essas suas investidas frustradas e seu padrasto, no entanto, não demorou a notar que a mocinha havia se tornado mulher, o que levou a mudar de estratégia, já que não poderia tê-la, e a partir para uma perseguição declarada e feroz. Só para ilustrar a violência de suas ações, ele passou a controlar e conferir mensalmente os absorventes utilizados por Marluce. Como ela escondeu de todos sua primeira gravidez até os 6 meses, viu-se obrigada a ter que realizar mensalmente a seguinte ação. Aí aqui ela falando. Eu engravidei e escondi a barriga porque meu padrasto pegava e conferia se eu usava mods. Então, eu pegava o mods, entrava no banheiro, furava meu dedo e passava o sangue no mods pra fingir que eu tava menstruando, porque meu padrasto conferia o mods e tudo. Então, olha que louco, né? Olha que coisa horrorosa. No primeiro momento, investidas abusivas do padrasto e depois uma fiscalização maluca, uma fiscalização violenta da vida da Flávia, da vida da Marluce, desculpa. O que é incomum na história de Flávia e Marluce é o mesmo pano de fundo relacionado à infância que não é circunstancial. Ambas contaram às suas mães sobre o abuso ou tentativa dele, porque sabiam que elas não lhe dariam apoio. Anos mais tarde, já independente, quando toca no assunto com a mãe, Marluce vê confirmada toda a sua suspeita quando obtém dela a seguinte resposta: é melhor você ir embora, porque vocês dois não se dão bem, não se respeitam, que não sei o que. Então a Marluce, já mais velha, já independente, conta pra mãe dos abusos, e o que ela fala é... Marluce depois conta como ela fica revoltada com a mãe, tá? Tal, que não entende porque vive com um homem que já deixou ela, inclusive, com o olho roxo, bateu na mãe, né? Mas é uma não percepção de uma realidade da ralé, dessa necessidade da mulher da ralé de um homem pra protegê-la de todos os homens. Já falamos disso. Marluce conta com a sensação de força e satisfação de quem se faz sozinha, ter saído de casa de sua mãe só com a roupa do corpo depois de uma briga, transformando assim necessidade em virtude, ou seja, abandono em destemor e garra. De novo, essa parada de transformar a necessidade em virtude, que é basicamente um termo emprestado do Bourdieu para falar a respeito dessa realidade de que, quando a situação é muito precária, quando não há saída, a pessoa, o indivíduo, transforma esse abandono, essa necessidade, essa dificuldade em uma virtude. Não é que
ela é abandonada, ela foi destemida e teve garra. Existem, obviamente, exceções para esse tipo de generalização. A partir do material empírico de nossa pesquisa, quando isso acontece, deve-se às socializações familiares bem-sucedidas. Então não é que toda mulher que passa por abuso na ralé vai acabar caindo na prostituição. Existem exceções, existem outros casos, mas é um recorte da pesquisa. Se você quiser ler isso mais a fundo de novo, vai pro livro. Tô pegando só as partes mais interessantes para construir o argumento, que pelo menos o que eu entendi como argumento do livro, tá bom? E aqui eu vou ser muito honesto, tá? Esse capítulo me incomoda um pouco. Tem muitos pontos que a autora faz certas generalizações que me incomodam. Eu entendo, ela faz até esse disclaimer depois, né, falando que existem exceções, tal, para generalização, que isso é óbvio. Tudo bem, mas ainda assim tem certos trechos que ela usa uns todos e sempre que sempre me dão um alerta aqui no meu sentido de cientista social, tá ligado? Não acho ainda que eu realmente acho que o capítulo é bom, acho que o livro é excelente, mas aqui teve alguns trechos que eu fiquei meio, tá, entendi a proposta, vamos pra cima. Mas enfim, fica esse meu toque. É com a naturalidade de quem já viu o mesmo filme várias vezes que ela, Marluce, proclama a sua descrença em encontrar um homem que a tire da prostituição. Nunca, sabe? Porque os caras nunca vão esquecer de onde eu vim, mesmo que eu saia da vida. Então, olha só que legal. A Marluce reconhece, a Marluce é mais pé no chão, entende que esse estigma nunca será retirado do corpo dela. Uma vez delinquente, uma vez caindo na prostituição, a mulher dificilmente vai se ver livre do peso de carregar esse passado, esse estigma da delinquência. Quando a gente for falar de homem, a gente vai ver que o peso da delinquência ainda vai estar presente no corpo dos homens, contudo manifestado de forma diferente. Porque, apesar dos apesares, apesar de delinquente, o bandido ainda tem para si valores como coragem, virilidade e força. Quanto a prostituta, é uma mulher que caiu na vida fácil. O entrelaçamento da trajetória de Flávia e Marluce acaba acontecendo, uma vez que ambas são presas na ideologia meritocrática que faz com que elas próprias imaginem a queda na prostituição como uma escolha. Na verdade, é produto de uma socialização familiar de classe que transforma as mulheres, antes de tudo, em instrumento do desejo masculino, ainda que só algumas possam vender o seu corpo com sucesso no mercado sexual. A cair na prostituição é muito mais um fruto de um local e estruturas sociais, de um local social e estrutura social, do que uma escolha. Só que, de novo, nessa necessidade de transformar necessidade em virtude, acaba se construindo uma ilusão da escolha da caída. De novo, não que individualmente não tenha eventos de mulheres que acabam escolhendo esse caminho, mas existem tantas pressões sociais, tantas instituições e instrumentos, tanto peso em cima dessas mulheres, que a prostituição passa a ser uma escolha muito mais atrativa, como talvez em muitos casos a única escolha. A sociologia não é um apagamento da iniciativa individual, mas é uma consideração da influência do social nessas escolhas. E muitas vezes o social é muito mais forte nessas decisões, tudo bem? Então, não entendam um determinismo, cuidado aqui para não cair num determinismo, mas entendam sim que a posição social que você ocupa determina as suas possibilidades de viver. Então, por exemplo, o fato de eu ser professor determinam minhas possibilidades de viver. O fato de eu ser um homem branco determinam as minhas possibilidades de viver. Existem certas possibilidades que estão fechadas para mim, existem certas possibilidades que se abrem. O fato de eu ser professor define muito o que eu vou conseguir experienciar na minha vida. Define muito as amizades, as pessoas que eu vou conhecer, as experiências que eu vou ter, o tipo de vida que eu vou levar. Tanto que outros professores na minha mesma faixa etária, na minha mesma origem social, com uma formação parecida, têm vivências muito similares com a minha. E eu tenho certeza que vocês, independente da profissão que vocês têm esses casos de pessoas parecidas com vocês, que seguiram a mesma profissão e, portanto, vocês têm muitas coisas em comum. Tudo bem? É porque os locais sociais determinam muito as possibilidades de viver. Houve um momento na minha vida, na minha adolescência, seja lá quando for, que haviam diversas possibilidades de caminho, eu acabei escolhendo ser professor, mas essa escolha foi criada para mim e foi mostrada para mim por uma série de eventos e instituições sociais que acabaram não apenas mostrando esse caminho, como tornando para mim o caminho preferível, porque eu tive a oportunidade, que não é tão comum, especialmente no Brasil, de escolher minha profissão. De pôr até aqui, e eu faço piada com ser professor, mas eu não sou a pessoa que desmerece a profissão, não. Ser professor é muito legal, tá? É uma profissão que eu não me arrependo, eu gosto muito.
de verdade. Então, quem quiser ser professor, eu incentivo. É muito legal. O novo ensino médio tá dificultando muito a profissão, tudo bem? Mas aí é a questão estrutural da nossa economia, das nossas escolhas, é a questão de uma reorganização de certas prioridades na educação. Mas ser professor é muito bom. Voltando então para o tecido social. O que a autora está propondo aqui, de novo, não é um determinismo, é uma redução, porque quanto mais periférico, quanto mais marginalizado, quanto menos recursos você tem, menos possibilidades de viver aparecem. Nesse caso, para essas mulheres, a prostituição se torna uma alternativa que talvez seja a única para certas possibilidades de emancipação por meio da aquisição financeira. Então, quanto mais periférico, quanto mais marginalizado, menos possibilidades de viver se aparecem, ou piores possibilidades de viver aparecem. Tanto que, de novo, o que combate a violência, o que combate, nesse caso, a delinquência, é oportunidades de emprego digna. Porque com dignidade e emprego, você consegue aumentar suas possibilidades de viver. Quando tem muita gente caindo no Uber, quando tem muita gente caindo no iFood, quando tem muita gente caindo em profissões absolutamente precárias e marginalizadas, é porque as possibilidades de viver estão se reduzindo. E a gente tem que olhar o porquê isso acontece. Continuando. A prostituta torna-se uma espécie de empresária do próprio corpo, o que explica a influência de todas as ideologias liberais e meritocráticas que assumem como verdadeiras. Só para dar um exemplo emblemático, Marluce censura todo tipo de política assistencialista. Diz ser totalmente contra dar cheque cidadão, bolsa escola, bolsa família, vale gás aos pobres, porque isso é esmola. Vendo-se como uma empresária do próprio corpo, que para sobreviver é capaz de vender o que há de mais íntimo em si, pensa ser injustificável, com exceção apenas dos pobres do Nordeste, que os pobres não se virem por si mesmos. Ela não disfarça seu contentamento por ter feito de tudo na vida e nunca ter precisado da ajuda do Estado. Então ela tenta se apoiar em cima de alguma outra população que ela possa ter algum tipo de superioridade. Nesse caso, são as pessoas que dependem do Estado para viver, que dependem de esmola. Então, ainda assim, ela se vê acima de quem vive de esmola. Olha como ainda existe ainda mais uma camada na ralé, tá ligado? Então, para justificar essa vida que ela leva, ela acaba trazendo para si e abraçando essa ideologia liberal de empreendedora de si mesmo. Ela está se fazendo tudo o que consegue para conseguir se realizar. De novo, ela não foi abandonada, ela teve garra. Mesmo processo que a gente analisou aqui em outros vídeos, tá bom? Não vou gastar muito tempo aqui, porque isso já foi trabalhado anteriormente. Não perceber essa construção social é não perceber a gênese e o destino comum de toda essa classe explorada como corpo, da qual a prostituta é a metáfora perfeita. Então, ignorar que esses locais sociais são construídos, que essas possibilidades são construídas, é não perceber a origem de tudo isso. De onde está vindo essas coisas. Por que que ela acabou, e ela e outras mulheres, acabam optando, entre aspas, né, por esse caminho. Porque dentro da ralé, que é essa classe toda que é explorada como corpo, como trabalho físico, a prostituta é uma excelente, uma perfeita metáfora, como posto aqui pela autora. Aqui começa então um resuminho que a gente tá chegando ao fim, tá? A gente vai trabalhar o capítulo todo hoje. Então, resumindo, olha que legal. A estratégia de transformar necessidade em virtude, como notou Pierre Bourdieu, e como temos visto nos estudos desenvolvidos nesse livro sobre a ralé, é a característica principal das classes despossuídas. Então, os despossuídos têm essa característica de transformar necessidade em virtude, para justificar as próprias arguras e validar-se a partir da sobrevivência nessas situações. E o que constitui a disposição central da maneira de agir, de pensar e sentir dos indivíduos da ralé, dos fatos sociais da ralé, né? Admitir a própria impotência e limitação, como vimos em nossa pesquisa, é um recurso que não está disponível para todos os indivíduos e todas as classes sociais, especialmente porque pressupõe que se visualizem outras possibilidades de ser gente. Isso é, conceber-se de outra maneira, ser capaz de se auto-remodelar. E isso requer tanto condições cognitivas quanto psicossociais que não estão disponíveis para os membros da ralé. Então, de novo, a ralé é essa população tão precarizada, com tanta ausência, tanta carência de diversos capitais, dentre eles o cultural, que eles próprios não conseguem ter acesso a ferramentas críticas para perceber-se como tal, para entender essa própria situação, para entender essa situação na qual estão inseridos. Tudo bem? Então, é muito difícil entender-se impotente, entender-se limitado por essas pessoas da ralé, tanto que, quando eu falei no último vídeo sobre o mercado da esperança, eles têm uma alternativa que é partir da materialidade e enxergar a situação é desesperadora e não tem alternativa, ou ir para o mercado da esperança,
e procurar um milagre para salvá-lo, porque nada parece impossível para quem nada é possível, como a gente viu no vídeo anterior, tudo bem? Vini Gouveia. A partir de quando a gente pode considerar essas pressões liberais na prostituição, Augusto? Como se fosse um tipo de uberização. Cara, o liberalismo no Brasil passou a ser muito forte a partir da década de 90, especialmente a partir do Collor, mas vai se intensificar muito com o FHC, né? Então eu acho que qualquer pressão liberal, como uma característica muito mais determinante, muito mais influente na sociedade brasileira, eu vou botar anos 90, tá? Porque aí que tá, a pressão liberal não é para as mulheres caírem na prostituição. A pressão liberal é para a pessoa perceber-se como empreendedora de si próprio. A questão aqui é que a prostituição, a profissão mais antiga do mundo, né, vai passar a ser justificada e, portanto, mais palatável para uma autocompreensão da prostituta a partir de uma ótica liberal da self-made woman, da mulher que construiu si próprio e conseguiu se desvencilhar e lutar contra esses problemas sociais, tá? Porque a mulher seria dona do próprio corpo, então sua própria chefe. Dona do próprio... sim, é isso mesmo. A ideia é perceber na precarização e na necessidade de explorar a si próprio como se fosse empreendedor de si mesmo. A ideologia liberal, e aí serve não só para prostituição, mas honestamente para qualquer profissão, a ideologia liberal, ela faz esconder qual que é a crítica à ideologia liberal. É que quando uma pessoa está imersa nessa ideologia, ela não consegue perceber-se como explorada, mas na verdade ela enxerga que ela está construindo alternativas a partir do próprio mérito. Na verdade, quando a Uber, por exemplo, você usa o exemplo que você usou, fala que o seu motorista é um empreendedor, ela está escondendo que, porque o cara vai fazer o próprio horário, porque o cara vai trabalhar quando ele quiser, onde ele quiser, tal. Coloca essas liberdades para esconder o fato que o cara recebe muito mal, é super precarizado, que corre muito risco e que ele tá pagando pra trabalhar. Tipo, é uma empresa que não fornece os carros pros caras trabalharem, não fornece as ferramentas. Tanto que o Uber se coloca como uma empresa de tecnologia e não uma empresa de carona, de táxi, sei lá. Não uma empresa de transporte. Então, o neoliberalismo, ele não vai entrar na pressão para as pessoas caírem em profissões precarizadas, mas vai entrar para as pessoas não só aceitarem estar nessa situação, mas encontrar mérito nelas. A Marluce sendo contra a Bolsa Família, tá ligado? Sendo contra políticas assistencialistas. Porque ela vai se colocar sobre o cara que vive de esmola, porque ela tem que ter o reconhecimento de ser uma pessoa trabalhadora. Continuando. Aí aqui é a resposta. Aqui é a última parte do capítulo, tá? Esse aqui, inclusive, se eu não me engano, é o último slide. É o último slide. O que a ideologia esconde, tudo bem? O que a ideologia liberal esconde? O capitalismo vai esconder que transforma todas as relações sociais, construindo e difundindo padrões de conduta ligados primeiramente aos pressupostos do trabalho útil, do trabalho que contribui para a reprodução da sociedade em sua dimensão material e simbólica. São esses valores ligados ao trabalho útil que estão por trás do reconhecimento intersubjetivo, ainda que não sejam articulados e percebidos, e servem como pano de fundo de nossas ações e julgamento de nós mesmos e dos outros. O fato de conceber a todos a humanidade é o mesmo que excluir sobre as aparências do humanismo todos aqueles que não dispõem dos meios para realizá-la. Então, se liga, o que a ideologia liberal esconde? Esconde que o nosso modo de produção, a lógica do capitalismo, vai acabar difundindo entre nós a percepção de que a sociedade e as pessoas são valorizadas a partir da sua capacidade de contribuir para a dimensão material, seja porque elas têm dinheiro ou seja porque elas são trabalhadores úteis. Então, você é avaliado a partir dessa sua dimensão material. E essa avaliação vai pesar mais ou menos dependendo de onde você está, porque, por exemplo, para Halé, ter um pouco de dinheiro significa estar longe de uma precariedade maior. E a prostituta, ao conseguir esse dinheiro, não consegue livrar-se dessa posição social inferior, porque apesar de conseguir dinheiro, ela está estigmatizada. E para lutar contra esse estigma, ela percebe, não era para ter distinção a partir do material? Agora eu tenho material, porque eu ainda estou estigmatizada. Mas é porque ela se tornou uma delinquente. É porque ela reverteu a ordem, é porque ela quebrou com a lógica estrutural da ralé, que é a mulher usar os seus favores sexuais para proteção e não para lucro dela própria do sistema, né? E isso aqui é muito legal. Esse detalhe, essa última frase aqui do livro, eu gosto muito. Do capítulo, eu gosto muito. Quando falar dessa forma da ralé, a gente tá deixando muito claro que existem pessoas que estão numa categoria de subhumanidade, estão numa precarização tão gigantesca que a vida delas é muito mais cruel do que é pintado pela mídia. Por exemplo, pelo senso comum. Porque, de novo, era o tema do capítulo anterior.
a ralé tem dificuldade para conseguir amar. Então, quando nós tratamos todos como humanos, tratar como humano não, o fato de tratá-lo com humanidade, entender que todos são humanos e, portanto, todos devem ter essa dignidade da humanidade. Então, nem todos. Na prática isso não acontece. E esconder isso, esconder que a prostituta na prática é tratado como sub-humanidade, esconder que a ralé na prática é tratado como sub-humanidade e outras minorias sociais são tratados num status de sub-humano, falar que não, a prostituta é igualmente humana como outras pessoas de outras categorias mais tidas como mais distintas, faz com que se esconda a realidade dessas pessoas. Vou reler aqui. O fato de conceber a todos a humanidade é o mesmo que excluir, sobre as aparências do humanismo, todos aqueles que não dispõem dos meios para realizá-lo. O fato de conceber a todos como humanidade, de conceber a todos a possibilidade de uma vida digna, conceber a todos uma igualdade por ser apenas um humano, exclui dessa percepção aqueles que não conseguem se realizar como humano, porque existem aqueles que não conseguem. E você ignorar a existência dessa característica apaga a realidade dessas pessoas e é uma realidade muito sofrida. Faz fingir que não existe, quando existe e é muito dolorida e muito presente, e mais do que isso, é a base da nossa sociedade. A nossa sociedade é baseada na ralé, se fundamenta acima da precarização dessas pessoas. E esconder essa precarização, tratar a empregada como se fosse da família, esconde que ela não é. E é muito importante marcar que ela não é, porque ela vai usar roupinha branca, e se ela não usar roupinha branca, tá marcado na cor da pele. Então essas pessoas não são da família, tudo bem? A ralé, ela está no status de sub-humanidade. E esse status de sub-humanidade marca muito quem é essa ralé. Esse tratamento banal de banalizar as dores dessas pessoas, de enxergar na ralé essas possibilidades de realizar-se como humano, seja pelo meio do amor, seja pelo meio de um acesso ao consumo ou coisa do tipo, esconde que não só isso não caracteriza a humanidade, como também, na verdade, eles não têm a possibilidade de se realizar como humanos através dessas coisas. A ralé não tem a capacidade de se realizar como humano através do amor. Não tem capacidade de realizar-se como humano através do pouco consumo que consegue. Existe um buraco muito mais baixo, existem estigmas carregados. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, mandem aqui embaixo. Se achou que eu expliquei alguma coisa errada, manda aqui também. Tô aqui honestamente e abertamente pra estudar. Não deixe de deixar seu like, dar o joinha, clica em inscrever-se se você não tiver inscrito, ativa o sininho, considere tornar-se membro para ter acesso aos vídeos do canal, às séries exclusivas, inclusive mais pra frente essa será uma série exclusiva para ser fechada, tal. Me ajuda a crescer, me ajuda a conseguir expandir o projeto. Galera, tchau, tchau e muito obrigado.